afirmações, decretos e comandos. Eu vou voltar só um pouquinho, é a parte 2, mas na diferença, só para a gente relembrar que as afirmações a gente falou na parte passada, das expressões são concisas, curtas, né? Afirmações carregadas de otimismo, inclusive, e a gente coloca mais alinhamento e coerência quando a gente está não brigando internamente, né? Então, qual que é a diferença do decreto? O decreto, ele eleva o patamar daquelas afirmações. Por quê? Porque ele agrega um compromisso, né, com a manifestação. Eles não se limitam, os decretos, eles não se limitam no afirmar, eles declaram, é uma intenção mais forte, é ancorada no presente, tá? Por exemplo, quando eu uso com a minha presença eu sou, conecto com o meu eu superior. Exemplo, assim, é o melhor que eu consigo imaginar. Exemplifica o decreto, marcando esse compromisso com a intenção que você quer, com o que você está almejando. Então, um despertar espiritual, autoiluminação, aprimoramento, seja lá o que você queira. Você não faz decreto para pagar a parcela do carro, por exemplo, né? Então, a afirmação pode estar direcionada à prosperidade, por exemplo, mas o decreto, ele tem um âmbito maior, um nível maior, ele é utilizado em contexto de aprimoramento pessoal e espiritual, né? Então, os decretos, eles reforçam a determinação e fortalecem nossa conexão com as dimensões mais elevadas, né? Os comandos, por sua vez, só para a gente começar a ver a diferença e fazer as coisas com o que for a ferramenta certa, né? Os comandos, eles são instruções. As pessoas falam, são ordens, mas, meu Deus, ordem, né? Então, tem uma coisa anti-autoridade dentro de mim que não me deixa colocar como ordem, mas porque é uma ação direta, né? Você fala da ação, então é um comando. Então, é assertivo, né? Então não é, olha, veja bem se você gostaria. Então tem uma objetividade, uma assertividade e autoridade. Então, o comando ele desencadeia as mudanças específicas na nossa psique. Então, por exemplo, eu libero qualquer crença limitante. Não é eu vou liberar, né? Se for possível. Não, não. Se for auspicioso. Não, não, não. É um comando, tá? Então a gente vê as mudanças aí. É tudo que você comanda? Não. Ah, então o comando é mais forte? Não, tem específica, não. Situações específicas para cada um deles, né? Então você não usa, por exemplo, o comando para fazer uma afirmação de, sei lá, para pagar o boleto, entendeu? Não é assim. Então, quando a gente coloca a técnica certa, a ferramenta certa, é como se você tivesse a ferramenta, a chave de fenda ou a chave Phillips para o negócio específico. Funciona, funciona, mas seria melhor ser? Lógico, entendeu? Então, é a chave que desbloqueia esses estados de ser, nós facilitando os nossos potenciais e promovendo o que você busca com intenção. Então,
os decretos, eu falo, decretos são para manifestar as nossas intenções, né? Então, são afirmações, sim, mas mais elevadas, com chaves vibracionais, para desbloquear e manifestar. Eles são pronunciados de uma forma diferente também, com uma maior intencionalidade, ou seja, uma força, clareza, sabe? Com a sua potência. Ele vibra na potência quando você decreta. Então, você tem que sentir a verdade dele. Então, não adianta fazer um decreto, como seguir um livro de decreto, tem um monte de livro de decreto. 365 decretos, um por dia. Se você não sentir, como você vai colocar essa intenção vibrando, né? Você só tá que nem ler livro. Então, a gente direciona a nossa energia com o fluir da energia universal para moldar aquilo que a gente está conseguindo enxergar. Então, de acordo com a nossa intenção, com as aspirações assim mais profundas. Então, quando a gente coloca a intenção clara e direcionada, a intenção é mais clara e direcionada, o decreto ele fica mais efetivo. Então, por que tem gente que decreto funciona e tem gente que não? Né? Por quê? Porque não está sendo efetivo para um e está sendo efetivo para o outro. Muito provavelmente porque não ressoa. Né? Quando você tem uma intenção clara, e daí verificar se a tua intenção está clara, né? Está direcionada. Ou vou fazer decreto só porque eu vi no Instagram, né? Então tem uma corrente agora que está super na moda fazer decreto. Mas se não tem coerência, não tem a intenção ligada com o seu fluxo, então não flui. Então, a clareza de propósito, ela assegura que a energia seja emitida potente e focada. Então, evita a dispersão. Mas aquele, por exemplo, um que é o super, eu sou o que eu sou, super, master, plus, mas tem a ver com o seu momento de vida, ele está ressoando agora com você? Ele ressoa na essência, mas ele não faz sentido na situação, porque eu estou preocupada com outra coisa. Entendeu? Então, não é que ele não funciona, ou não funciona para você, ou não ressoe com você. É que pode ter um momentum também, sabe? Então, um exemplo poderoso é: eu decreto paz e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Adoro, né? O quê? Intenção clara de bem-estar e equilíbrio, né? Por exemplo, quando a gente pratica junto com visualização, o combinado, o decreto com a visualização, é tipo tudo de bom.com.br, porque você visualiza o resultado, como você se sente com aquilo concreto, vivendo e experienciando aquilo que você está falando. Então, por exemplo, no exemplo do eu decreto paz e harmonia em todos os aspectos da minha vida. Pausa, sente a paz e a harmonia em todos os aspectos da sua vida. Como que seria? Maravilhoso. Então, o que a gente pode fazer é pensar o como seria que você está intencionando, e daí fazer o decreto. Então, praticar a visualização junto com o decreto. Então, vamos lá, implementação. Defina o seu decreto. Identifica o que você quer manifestar,
né, no afirmativo, no presente, expressar uma verdade que você deseja ver manifestada na sua vida, né. Escolhe bem as palavras, deve ressoar como verdade e a sua intenção. Visualiza e foca. Antes de fazer o decreto, centra na sua intenção. Então, fecha os olhos, respira, visualiza o resultado, como você vai estar experimentando aquela realidade. Sente a emoção e a energia e daí faz o decreto. Postura. Adianta falar: "Ah, então", né. "Ah, eu decreto paz". Não, né. Então, "Ai, decreto paz e harmonia", e tá assim: "Ai, eu decreto paz e harmonia". Não. Então, postura, vocalização, você é o todo. Quer manifestar? Seja o todo. Então, não precisa, ai, sentar só a Regina vai sentar em pose de lótus, colocar o pé em cima da cabeça dela. Aí é porque ela consegue. Eu já não, cada um faz o seu confortável, entende? Não tem a necessidade, mas não tem a necessidade de ficar rodando a baiana no meio da sala para fazer decreto. Então, faz como você se sente bem, se posiciona, faz, ritualiza sim, porque ritual faz bem pra gente, não precisa, mas a gente se foca melhor com ritual. Então, postura, vocalização. Então, quando a gente está mais direta também, a nossa postura de poder ou de receptividade, né. Como que você quer fazer? Porque você pode fazer tanto um quanto o outro, né. Proclama o seu decreto, em voz alta de preferência. Essa convicção que vem com a autoridade. E a autoridade não é em cima dos outros, a autoridade no seu próprio campo, né. Então, faz o decreto e perceba cada uma das palavras. Não adianta sair falando blá blá blá, que nem eu estava falando na afirmação. Adianta ficar falando Pai nosso que está no céu, entendeu? Rezando como papagaio, não adianta, tá? Que mais? Repetição e constância. Repita quantas vezes você sentir para reverberar, você sentir vibrando no seu campo. Você trabalha bem de manhã, tem mais tranquilidade de manhã, faz de manhã. Não é porque todo mundo faz à noite, você vai fazer à noite, ou vice-versa. "Ai, todo mundo faz de manhã, se você tiver fazer à noite, faz à noite". Mas faz, né. E a repetição diária fortalece a nossa, vai colocando, mesmo se a gente tem, porque eu considero que a gente tem pouco foco, tá. Então a gente está colocando a energia de acordo com o nosso foco. E não está muito sentado, tá centrado, tá aqui, mas está percebendo o gato que está ali, o gato que está lá e o vizinho que está, né. Então, essa falta de foco também dissipa a nossa energia, porque onde a gente está prestando atenção, vai a nossa energia. Então a gente não está 100%. Ok. Então, quantas e quantas vezes eu preciso repetir para que atinja um patamar bom de energia para você colocar no decreto? Então, repete, né. Repetição fortalece, sedimenta no nosso campo vibracional, tanto pessoal quanto no universal. Então, vamos consolidar a prática, manter a consistência, junta com a clareza de intenção, reforça o poder dos decretos e facilita a integração no nosso campo. Prática contínua, aliada a uma postura de abertura e receptividade, aumenta as probabilidades de materialização, conduzindo uma vida de maior plenitude e realização. Esse é para o decreto, ok? Bom, e a pergunta foi, se precisa de ritmo, né, não é necessário, eu acredito que eu faço com ritmo por causa da nossa influência normal do mantra,
né? E a gente está mantrando bastante com música ultimamente, né? Nos últimos anos, então é normal que tenha um ritmo. Não que seja necessário, mas é gostoso de fazer. E se precisa, fazer 3 vezes. Precisar, não precisa, poder, pode. Quando, assim que ressoar no nosso corpo, no nosso campo, tá de bom tamanho, não precisa. Pode? Pode, poder pode, né. Então é aquela coisa, não precisa, mas te faz bem? Se eu fizer 3 vezes, eu vou me sentir melhor? Faça. Eu fiz uma, me senti ressoando com aquele decreto, tá bom para mim, tá bom? Então, essas foram as dúvidas, mas qualquer outra dúvida, escreve aqui que a gente faz um complemento ou eu escrevo respondendo, tá bom? Gratidão, vou parar de gravar aqui.